Muito bem, vamos começar mais uma edição da Charla Abierta em espanhol, mas desta vez vai ser em português, porque eu trouxe outra convidada especial e eu falei, dessa vez a gente vai falar em português, porque eu quero conhecer essa pessoa. Mais uma vez, eu não conheço a pessoa que eu trouxe hoje. Eu conheci seu perfil, eu vi seu trabalho na plataforma LinkedIn, achei muito interessante, gostei do que ela faz, mas somente sei isso, não sei mais nada. Por isso que a gente vai conhecer ela agora e vamos conversar um pouquinho mais o que ela faz, o que tem a ver idiomas com o que ela faz, e a gente vai desenvolvendo. Não se esqueça que isso aqui é um bate-papo, uma charla aberta para fluir, espontânea, natural. Por isso que eu não quero saber muito do convidado, só quero mandar o convite que a pessoa me diga, ah, eu aceito, pronto, e a gente vai desenvolvendo aqui a conversa. Tá bom? Então vamos começar e a primeira pergunta que tenho aqui para minha convidada é saber quem é Elisa? Hum. O que faz Bom, Elisa? De onde é Elisa? Vamos lá. boa, Jonathan, obrigada, né, pelo convite. A Elisa é uma profissional de RH com mais de 10 anos de experiência no mercado, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. No exterior, eu trabalhei tanto na Irlanda quanto em Portugal, seja como RH generalista e como recrutadora também, para toda a Europa. Desde o ano passado, né, eu decidi voltar para o Brasil e hoje eu ajudo profissionais a se recolocarem, né, seja de forma 100% remota para contexto Latam, Estados Unidos ou presencial também na Europa. Depende muito do que faz sentido para cada profissional. Um fato curioso, do Brasil, né, eu sou de Taubaté, interior de São Paulo, que Uhum. é conhecida como a cidade meme do país. Então é um fun fact, digamos assim. Ok. Aham. Boa, boa. Não sabia isso de. Eu ouvi falar de Taubaté, mas não sabia esse dado curioso. Sim, porque nós temos algumas figuras aqui, digamos. A grávida de Taubaté, que é conhecida muito por algumas gerações. Ok. Hebe Camargo e vários memes, aqueles Sim. mais criativos, sempre vêm daqui. Tá bom. Já estou aprendendo uma coisa nova. Gostei, já estou gostando desse podcast, tá? Elisa, eu anotei algumas coisas aqui, tá? Eu estou olhando para baixo, eu gosto de escrever, tá? Uhum. Eu não sei seu sobrenome. É Timoteo? Timóteo? É, Timoteo? Timóteo. Pode repetir? É, Elisa Timóteo. Ah, Timóteo. Timóteo, isso. Ok, Quase lá. difícil. É que Quase é lá, difícil. difícil, 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 difícil. Porque antes, quando eu estava anotando as coisas aqui, falei, ah, Elisa Timoteo. Porque para mim, ler sem ouvir, né? Seria Timoteo, Ah, Timoteo. boa. Ah, agora que eu vejo aqui na tela, tem em espanhol Um uma tilde, acento. não? Isso, um Uhum, acento. E é Timóteo. Ou Timóteo. exatamente. Isso. Tá bom. Elisa, beleza. Tem algumas coisas que eu anotei aqui, eu quero desenvolver um pouquinho. Você é profissional de recursos humanos. Sim, sim. E. Não pode falar, sim. Não, eu falo que desde o início da minha carreira, porque eu Uhum, costumo falar que não foi o RH que me escolheu. Não, minto. Eu uhum, não escolhi RH, ele me escolheu. uhum, Eu me formei uhum, em secretariado executivo, que não tem nada a ver com uhum, RH, uhum, mas as oportunidades que foram aparecendo foi nesse mercado. E foi eu fui cada vez mais me encontrando, inicialmente como uhum, RH generalista e depois migrando para recrutamento. uhum, tá. E você falou também que você já foi para Irlanda, que voltou de Irlanda o ano Sim. passado. Isso.
Na verdade, ô Jonathan, Sim. eu morei na Irlanda, né, de 2022, 2023. Depois eu fui para Portugal e fiquei Uhum. lá quase um ano e voltei para o Brasil. E daí já entra um pouco, né, na minha história. Eu falo que é uma das memórias que eu tenho mais vívida, né, da minha infância, que eu acredito foi 6, 7 anos. Eu estava com um grupo de amigos e eu falei assim que eu queria ser relações internacionais. E me perguntaram o porquê. Eu falei, porque eu quero falar inglês. E se essa pessoa trabalha com relações internacionais, ele tem que falar inglês. Até Claro. hoje, eu não sei exatamente o que o relações internacionais faz, mas hoje eu falo inglês. E é algo que eu sempre quis na minha carreira, né? Aprender a falar um segundo idioma e atuar no contexto internacional. No Brasil, eu sempre estudei, né, inglês, mas eu não consegui essa fluência. Então, Uhum. eu comecei a pensar que intercâmbio faria sentido, né, para ter essa fluência de fato. E assim como muitos profissionais, né, eu pensei quais são as minhas opções. Estados Unidos, mas não podia trabalhar. Mesma coisa Hum. Canadá. E na Irlanda, Irlanda, Malta. Eles têm um tipo de visto de estudante de inglês que você estuda meio período e você pode trabalhar meio período também. Então foi assim que eu falei, ok, dentro das minhas possibilidades, né? A Irlanda é o que faz mais sentido, porque eu consigo, sim, tem um investimento alto, né, do intercâmbio, mas eu consigo me mudar para lá e buscar um emprego, seja na minha área ou não. E daí foi assim que Uhum. começou a minha jornada fora do Brasil. Aham. Ok. Então começa com idiomas, na verdade, Sim, fora do sim, começa Brasil. com essa vontade de aprender inglês. Beleza. Tá, já vou voltar nessa parte de vontade de falar inglês. Queria ver mais um ponto do recursos humanos que você falou. Você faz recursos humanos por conta própria, digamos, ou você trabalha para uma empresa? Jonathan, por 10 anos eu trabalhei para empresas. E aí, de todos os nichos que você imaginar. Eu comecei na Embraer, que é é Embraer? uma empresa brasileira, né? Orgulho nacional. Depois dela, eu fui para outras empresas de manufatura, para a área educacional aqui no Brasil. Só que um fato curioso, quando eu estava nessa empresa numa faculdade, eu Uhum, sabia que eu queria ir para a Irlanda, comprei meu intercâmbio e eu sabia que eu queria tentar atuar na minha área no contexto internacional também. E daí já entra um uhum. pouco dessa questão de estrategista de carreira. Eu falei, Ok. ok, RH generalista, vai ser mais difícil conseguir uma vaga, eu preciso me especializar. Uhum, E foi bem na uhum. época da pandemia que isso aconteceu, Ok. e a época que o recrutamento tech estava muito forte. Então foi o momento da minha carreira ainda no corporativo, que eu deixei o RH generalista, né, um pouco mais de lado, que seria realmente o RH que faz pagamento de funcionários, benefícios e recrutamento do que aparecer para realmente me especializar em recrutamento tech. E daí Uhum. sim, recrutando em uma consultoria para grandes empresas de tecnologia aqui no Brasil. XP Investimentos, iFood, Ah, Grupo Boticário. E por ser, né, da época da pandemia, que teve aquele boom de contratação, eu falo que foi um intensivão. Em um ano, eu aprendi o máximo que eu podia sobre recrutamento tech, porque eu estava todos os dias entrevistando de 8 a 10 profissionais. Mais um fato curioso, na Irlanda eu voltei a fazer RH generalista, né? Então eu gosto ok. dessa questão de brincar. Mas quando eu voltei para o Brasil, né? Em Portugal também trabalhei para uma empresa recrutando. Minto. Em Portugal, voltei a trabalhar em consultoria. E a parte interessante de consultoria, que a gente é funcionário da empresa, mas nós recrutamos para diferentes empresas. Então, mais uma vez, eu tive esse olhar, né, do que o mercado busca nos profissionais. E quando eu voltei para o Brasil, eu sempre tive aquele bichinho do empreendedorismo. E eu falei, ok, Uhum. eu fui imigrante por 3 anos e eu voltei para o Brasil, a minha vida está fácil demais. Eu acho que você sabe um pouco do que é esse sentimento.
Tá. E daí eu Aham. falei, vou Aham. empreender. E na hora que eu pensei, o que que o meu conhecimento, né, faz sentido para o mercado? E foi óbvio que trabalhar como consultora, né, de carreira era o caminho que fazia mais sentido, porque eu não tenho cidadania europeia, esse é um ponto. Eu fui para a Irlanda com um inglês bem mais ou menos, e ainda assim eu Uhum. consegui me recolocar lá e me recolocar em Portugal também. Então, se eu pegasse todo esse meu conhecimento, não só como recrutadora, né, mas também como candidata, e trazesse isso para diferentes cenários. Então foi aí que a minha consultoria surgiu. E hoje eu foco muito Entendi. realmente em profissionais, é, profissionais e não empresas, né, que buscam esse recolocamento fora do Brasil. Uhum. Entendi, entendi. Tá, ou seja que agora você que trabalha com sua própria empresa, seu próprio serviço, digamos, Sim, né? Ou sim. prestando serviços para outros. Entendi. Uhum. Tá, tá legal, tá legal. Então a gente como chama, como as pessoas te chamam? Porque você é de recursos humanos, é recrutadora, tem outras especializações, eu acho. Aí como, se alguém me pergunta por Elisa, como que eu chamo? Elisa, a recrutadora. Elisa, que trabalha com recrutamento, como seria? Jonathan, é Elisa, consultora de carreira internacional. Boa, consultora de É, carreira. Gostei, tá, tá sim, bom, tá bom, sim. tá bom. O que eu falo, que o meu papel hoje é traduzir a experiência do profissional para o mercado, porque realmente eu Uhum, tenho essas duas vertentes. Eu entendo muito bem, a jornada da pessoa, o que que ela uhum, tem, né, de pontos fortes, experiências, aonde ela quer atingir, e eu traduzo para que as empresas, para que ele seja, aquele profissional seja atrativo para as empresas. entendi. Porque algo que acontece muito, ô Jonathan, é as pessoas terem muitos anos, né, de experiências profissionais, é, Uhum, participar de projetos bacanas dentro das empresas, só que eles não sabem se vender, eles não sabem como falar a linguagem do recrutador ou falar uhum, a linguagem do corporativo. E por uhum, eu ter, né, mais de 7 anos feito esse trabalho de recrutadora também, eu consigo uhum, trazer essa linguagem, mas o que eu acredito que acaba sendo meu ponto forte também. Eu fui a uhum, imigrante, eu já quis conquistar a minha vaga fora, então eu consigo entender as angústias da pessoa, a ansiedade, às vezes por que que ela tá frustrada. Então eu tô no meio desses dois caminhos, digamos assim. uhum, uhum. Entendi, entendi, entendi. Eu te perguntei como que a gente chama, tipo, Elisa, a Uhum. recrutadora, Elisa, recursos humanos, aí você falou, né? Elisa, consultora de carreira internacional, certo? Porque Sim. às vezes, né, a maioria dos meus alunos são profissionais de empresas ou autônomos, etc, né? E às vezes eu vejo no LinkedIn, e aí às vezes eu pergunto, cara, eu não sei como te chamar, porque está escrito, um exemplo, recursos humanos, recrutador, consultor, mentor, especialista, tipo, como, se alguém me pergunta por você, como que eu falo? Eu vou falar teu nome, fala, porque eu não sei do que eu vou falar todas essas coisas, é muita coisa, né? Mas porque o LinkedIn trabalha de um jeito diferente, eu entendo, né? Uhum. Mas também a segunda questão, eu falei por dois motivos, né, que eu te perguntei isso. A primeira por isso, para definir, né? Tipo, há tantas coisas às vezes no Uhum. LinkedIn que eu te achei no LinkedIn, né? Sim. É, e segundo, porque esse é um tema importante. Tipo, a gente está falando aqui em português, né? Mas esse é importante, eu falo também para os meus alunos, a questão de quando você for falar em outro idioma, com certeza as coisas ficam um pouquinho mais confusas e mais difíceis na nossa cabeça. Ou seja, você pode falar em português. Eu sou consultora de carreira internacional. Pronto, quando você for falar em inglês, um espanhol ou outro idioma, isso que era fácil em português se tornou um pouquinho mais difícil em outro idioma, porque você está falando um idioma novo e tem outras barreiras. Então, eu acho um ponto importante que eu te perguntei,
para as pessoas que estão assistindo esse episódio, elas também consigam enxergar esse exemplo que você deu, ou que eu te perguntei, quando forem falar em outro idioma, elas também têm que ter definido o que fazem, quem são, alguma coisa curta, clara. Porque quando a gente vai falar outro idioma, para mim, na minha opinião, o mais fácil para fazer é o simples. Faz Hum, o simples até você se acostumar, até você conseguir se expressar bem em um outro idioma. Depois você vai falando muitas mais coisas. Porque comigo também acontece. Jonathan, quem é Jonathan? Eu já passei por muitas coisas, tentando, vendo, porque eu também brinco com o idioma, entendeu? Mas, tipo, hoje, mentor nativo de espanhol para brasileiros. Pronto. E depois, se alguém quiser saber mais, eu preciso, eu vou falando mais coisas. Mas às vezes tem alunos, né, que eles estão no LinkedIn e eles querem fazer o LinkedIn em outro idioma, falar com outros clientes Latam, né? E fica essa coisa. E aí, não, acho que não me entenderam. Mas por que não te entenderam? Aí, sei lá. E aí, quando eu escuto, porque falou, porque sou consultor e trabalho com isso e faço aquilo, eu falo, cara, ficou muito difícil. Então, eu faço isso que. Então, o ponto que eu quero trazer é esse que eu fiz com você, né? Tipo, como que a gente chama a Elisa? Elisa, consultora de carreira internacional. Pronto. E aí, depois ela desenvolve, se for necessário, boa, digamos, né? Então, boa. isso é importante para quando vamos falar outro idioma, que as coisas ficam difíceis. Uhum. Sim. Pode falar. E Jonathan, vou trazer só uma adição. Como eu te falei, eu morei, Sim. né, na Irlanda e eu trabalhei facilmente com mais de 10 nacionalidades. Uhum. A clareza é muito importante também por questão de Uhum. contexto. Porque Uhum. você pode, por exemplo, estar conversando em espanhol, com pessoas da América Latina ou quem está na Espanha, por exemplo. É diferente a questão de contexto, não é só o Uhum. idioma. Então, quanto Uhum. mais assertivo e claro você for, melhor você vai ser entendido. Eu falo que hoje em dia, eu não faço mais entrevistas como recrutador, eu preparo muito mais para os profissionais para entrevistas, mas eu já fiz muito. E não só entrevistas, né, mas conversas com os hiring managers também, aquelas pessoas que iam entrevistar o candidato na etapa final. E o que mais pegava quando era um hiring manager alemão, espanhol, português ou até americano, eles são muito assertivos e claros. E algo que eles Uhum. sempre trazem de feedback, que o Uhum. brasileiro dá muitas voltas. Então, quanto mais claro você for, mais Uhum. compreendido você vai ser. E isso seja no seu idioma ou em outro. Exatamente. E como você falou, questão do contexto, não é que nós temos que ser assim, né? É tipo, se você vai trabalhar nos Estados Unidos e o normal é eles falarem de forma bem direta, você tem que se adaptar, mas depois você pode mudar, mas tipo, Uhum. é o contexto, né? Tipo, você vai para uma vaga em, sei lá, Colômbia. De repente, não, você pode falar mais coisas, as pessoas riem, conversam, tudo bem. É outro contexto. Mas tá certo o que você falou, tá? Muito bem. Tem algumas perguntas sobre recrutamento, mas vou deixar mais para frente, tá? Você já falou um pouquinho sobre sua história com idiomas, né? Que você a princípio, ficou interessada por relações internacionais, achava que, para isso eu preciso de idiomas, aí a ideia foi evoluindo até você viajar para a Irlanda. Na Irlanda, Sim, você já foi com um pouquinho de inglês, no caso. Você sim. aprimorou o inglês lá. Você estudou Uhum. inglês lá e também você trabalhou na Irlanda, né? Você falou, né? Sim. Tá. Você fala outros idiomas além de inglês? Não, Jonathan, eu tentei aprender espanhol quando eu estava morando em Hum. Portugal, só que o Uhum. meu cérebro, eu sei que quando você aprende o terceiro idioma é um pouco mais difícil. Eu começava a falar em espanhol, ele ia para o inglês. Não me pergunte o porquê.
E eu já fiz entrevistas em espanhol para orientar alguns mentorados, ou até na época de recrutadora, só que era impressionante. Eu, em algum momento de estresse, né, de tentar desenvolver melhor a ideia, por mais que eu tentasse para o espanhol, a minha cabeça voltava para o inglês. Pro inglês. Não Aham, entendo aham. tanto de neurociência para explicar o porquê isso acontecia. Aham, É aham. uma vontade minha aprender espanhol, mas eu deixei para um segundo momento. Por Aham, enquanto, eu aham. realmente vou focar em estudos sobre empreendedorismo, que eu tô nessa fase, Claro. mas eu sei que é um Aham. baita desafio quem fala três, quatro idiomas, por exemplo, para conseguir organizar no Uhum, cérebro. uhum, uhum. Dizem que depois do segundo idioma tudo fica mais fácil, né? Não achei quando eu Eu não comecei. achei fácil, mas também, mas acho que de alguma maneira tudo se encaixa com mais sentido, né? Tudo se Uhum, encaixa com mais sentido quando você fala mais de um idioma, quando você fala mais de dois idiomas, digamos. Claro que uhum, isso não é igual para todo mundo, mas não sei se é fácil, mas as coisas se encaixam melhor. É como tipo, eu vou falar de passado nesse idioma. Agora estou aprendendo passado nesse outro idioma. Então as coisas vão se encaixando, porque você já vai uhum, entendendo a função. Você só tem que aprender como que é nesse idioma. Mas a função, o uso é a mesma coisa. Então começa a ficar, as coisas começam a encaixar diferente. É mais fácil, digamos, na minha opinião. Na minha opinião. Sim? Tá, sim. então você está focado só em inglês. Em algum outro momento espanhol e talvez algum outro idioma você gostaria de estudar em algum momento? Além de Não, eu espanhol? acredito que eu vou ficar no inglês, é De português, inglês? inglês e espanhol, é mais que o Uhum. suficiente. Tá bom, são três idiomas importantes. São três idiomas Sim, são importantes, os mais falados. Então, tá? assim, tá ótimo. Para mim, meu próximo desafio é aprender mandarim, tá? Uau. E Para tem a mim, questão das letras, né? Que é esse é totalmente um diferente. desafio de por vida. De por vida. Ou seja, Uau. não é vou aprender para daqui a 2 anos já falar um pouquinho, não, é tipo, até o dia que eu não estiver mais neste mundo, eu vou continuar estudando mandarim, vou Uau. ficar bem. Então, é um desafio que vai ser para a vida toda, digamos. Hoje tenho português, não, espanhol, português, e como terceiro idioma passou a ser inglês, porque desde que eu vim morar aqui no Brasil, português passou a ser o segundo idioma. Antes era o inglês, né? Mas agora é Uau. português, porque eu moro aqui, né? Bom, e uma Entendeu? curiosidade, Jonathan, para você aconteceu isso quando você aprendeu primeiro inglês ou português? Inglês, Bom, inglês. quando você começou a aprender o português, acontecia o que acontece comigo de misturar os dois idiomas que você aprende ou não aconteceu? Eu acho Eu. que não aconteceu tanto, Uhum. porque eu acho que aprendi português muito mais rápido que inglês. E quando eu vim aqui no Brasil, eu continuei estudando inglês com outros professores. Então, português eu aprendi muito rápido. Aprendi, não é que eu falava Falou. bem, né? Aprendi o idioma, né? Então, o inglês demorou um pouquinho mais. Também tive pausas, 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 pausas. Então, não tive essa coisa de me confundir, porque eu estudei inglês e não falava muito na Argentina. Aí vim morar aqui e comecei a falar sempre português, mesmo estudando inglês. Então, não tinha muito essa coisa, né? Mas tem uma coisa que eu não te comentei. Eu fui estudar inglês também na Irlanda, no 2017. Eu já estava estudando Uhum. aqui e também falei, essa vida tem que ser para viver. Aí eu vou para a Irlanda, e aí para Estados Unidos, e eu não fui para Estados Unidos porque tinha muitas coisas para fazer, e falei, não quero coisas complicadas, quero praticidade. Aí para Canadá estava muito frio. Aí para esqueci a cidade de África, onde geralmente se É estuda África do inglês também. Sul, mas eu África do esqueci Sul, o mas nome. eu também esqueci, mas enfim, é uma cidade ali.
E aí eu tinha dúvidas, falei, não sei como será a África, não, naquela época eu não conhecia muito, agora eu já fui, já conheço, mas não conhecia tanto, não sei. E aí sobrou Irlanda, então eu falei, vou para Irlanda. Então tudo tá fechando bem, só comprar passagem, ter um lugar onde se hospedar, escola, pronto. E aí eu estudei inglês também na Irlanda, aí fiquei quase 2 meses só, não fiquei tanto tempo. Então, eu fiquei os 2 anos que Você era ficou muito tempo, permitido. você ficou muito Sim. tempo, exatamente. E vamos lá, você estudou inglês na Irlanda e quando você veio para o Brasil, você continuou estudando inglês ou já estava, já se sentia bem? Tipo, não, já sei tudo o Boa. que preciso. Boa. Jonathan, eu continuei estudando, mas num contexto diferente. Como eu te falei, na Irlanda, um fato curioso, né? Eu fui para Irlanda sabendo que ia ficar os 2 anos, mas muitas pessoas têm essa questão que fala assim: olha, eu não quero aceitar qualquer tipo de emprego. E eu fui com a cabeça que eu ia aceitar o que aparecia e ia tentar um emprego na minha área. E eu realmente consegui. 5 meses lá eu já estava trabalhando em RH. E eu fiquei um Hum, ano e 8 meses trabalhando no contexto de RH, dando treinamento para irlandeses, britânicos, outras nacionalidades. Só que quando eu voltei para o Brasil, eu ganhei uma bolsa para fazer um programa executivo nos Estados Unidos de 2 semanas. E era importante para mim não só é, falar inglês, mas ter uma comunicação executiva para uhum, realmente contexto uhum, corporativo, porque fora do Brasil, eu sempre falo, começa a entrevista com o inglês que você tem, ou o espanhol que você claro. tem, porque é muito mais importante a fluência do que ser perfeito, digamos assim. Uhum, Só que quando eu consegui esse programa executivo, eu tinha um objetivo muito claro de conversar com empresários americanos também. Eu queria elevar um pouco o nível da minha comunicação. Então, eu tinha quase um ano, né, entre a volta do Brasil para esse programa que foi em fevereiro, e eu uhum, voltei a fazer inglês, mas inglês voltados a negócios. E a parte boa, que não era aulas teóricas, mas aulas práticas voltado à negociação, ao mundo de tecnologia, debates. Então eu falo que eu fui com o objetivo de aprender mais palavras técnicas, mas por outro lado eu comecei a entender muito melhor como é que eu argumentava em inglês, como é que eu defendia a minha opinião. uhum, E detalhes, né? Que em idioma a gente acaba pegando essas gírias, que é normal quando você mora em outro país, e eu fui me uhum. policiando. Ainda acontece algumas gírias que eu aprendi na Irlanda? Sim, mas hoje eu falo elas quando eu tô conversando com os meus amigos, não em uma reunião de negócios. E antes eu não tinha Uhum. essa diferença, sabe? Aham, 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 entendi. É, porque Irlanda tem suas gírias e demais, né? Sim, que é E eu, o irlandês com inglês. é uma mistura difícil. Eu fui lá e primeiras semanas foi difícil. Depois comecei a entender melhor. Tipo, se eu pegasse um táxi, era muito difícil falar com um taxista. Se eu fosse numa loja, algumas coisas assim, mais fácil falar com as pessoas, mas outras pessoas que não têm nenhum contato com turistas, com Isso. nada, é difícil, porque eles falam inglês, aquele que é tipo, é isso que eu falo, que eu falei a vida toda e não tenho como modular, como mudar, te ajudar. Eles não têm. Foi difícil a primeira semana. É Depois um acostumei. sotaque carregado, né? Não tem Uhum, como. E para uhum, mim era essa questão das gírias, que gírias ou é, expressões, né? sim, E, por que eles têm. exemplo, algo que eles falam é o raiá, que é oi, tudo Aham, bem? Tudo, e você? Eles não falam um hi, how are you? Eles falam raiá e Raya. eles respondem com raiá, que é tudo bem, tudo bem. O tanto que eu tive que me policiar quando eu estava nos Estados Unidos para não falar dessa forma era Uhum, impressionante, porque para mim era muito comum. E se eu fosse, na época, né, que eu morei na Irlanda,
se eu fosse para a Escócia ou para a Inglaterra, eles me entendiam porque eram culturas que se conversavam muito, né? Uhum, uhum. É verdade, esse ponto de gírias, expressões idiomáticas, às vezes acabamos pegando, né? Eu moro no Rio há 15 anos, né? Aqui no Rio de Janeiro, Hum, então, queira ou não, eu pego as gírias daqui, né? As expressões sim. daqui do Rio, né? E aí quando eu viajo para outros países, não, desculpa, outros estados aqui no Brasil, aí as pessoas percebem. Claro que sabem que sou estrangeiro, né? Mas na hora de falar, né, de me expressar, aí eles entendem, tipo, ah, são coisas que falam no Rio, né? Ah, aqui não se Sim. fala assim, entendeu? Mas é normal essas coisas. Sim. Mas são coisas interessantes dos idiomas, mas eu considero que não atrapalham 100% a fala, a comunicação. Porque pensamos que, ai, se eu morei 2 anos na Irlanda, como que eu vou fazer agora para trabalhar com um cliente dos Estados Unidos? Igual, é a mesma coisa. Tipo, o inglês, a base, o idioma é igual. O que está mudando são Uhum. coisas específicas que é somente ser não falar essas coisas ou você aprender as coisas típicas do novo país. Ou você manter a do outro país, se é que não atrapalha, claro, né? Porque no meu caso, eu sou argentino, e aí, se eu vou falar com um espanhol, eu não vou mudar a minha forma de falar. Se eu vou falar com um colombiano, não vou mudar, a gente fala a mesma coisa, é o mesmo idioma. Tem coisas que não entendemos? Tem, muitas que a gente não se entende, mas não é que não se entende de que, não conseguimos ter uma conversa. Não entendemos isso e a gente pergunta, o que que é isso? Ah, não, aqui se fala diferente. Pronto, continua a conversa. Então, a mesma coisa com o inglês, Sim. E né? Jonathan, eu concordo 100% contigo, porque eu fui para Portugal depois da Hum, Irlanda. uhum. E eu falo que o meu choque cultural foi maior em Portugal do que na Irlanda, porque na Irlanda eu sabia que eu ia ter essa curva de aprendizagem. Mas Aham. Portugal eu deletei isso da minha mente. E no primeiro Uhum. mês, quando eu fazia entrevistas, imagina a entrevistadora entender 30, 40% do que a pessoa falava. Porque eu não conseguia entender o sotaque, a depender da região que ele era. E igual você Aham. falou, algumas palavras são um pouco diferentes. Então, eu tinha que Uhum. tirar da minha linguagem algumas palavras. Por exemplo, aqui no Brasil é muito comum a gente falar assim: olha, vou marcar um bate-papo. Lá não existe isso. Então, nos primeiros meses que eu tava, primeiras semanas, né, que a minha gestora tava me treinando, toda vez que eu falava bate-papo, ela batia na mesa com a caneta na mesa para ela perceber, para eu perceber que eu falava. Porque ela falava assim: Elisa, eles Hum. não vão te entender. E o contrário era a mesma coisa. Eu estava fazendo uma entrevista, a pessoa falava alguma palavra e eu ficava assim, ai meu Deus, o que que é isso? Eu lembro de um caso muito marcante no final de uma entrevista. Um português falou assim, boa continuação. E eu comecei a sorrir e eu desliguei. Eu falei assim, gente, o que que é boa continuação? Porque eu não sabia o que responder para a pessoa. Daí eles Aham. deram risadas e falaram assim, Elisa, ele quis dizer que é um bom final de dia para você. Daí eu falei, ah, ok. E isso aconteceu assim, muitas, muitas vezes. Exatamente, é verdade. Já fui para Portugal também e também tive dificuldades para entender algumas vezes. E é normal, é isso. Mas, no geral, dá para falar, claramente. Depois de alguns dias também se acostuma, né? Acho que Uhum. nada é tipo, impossível, é difícil, ele fala outras coisas. Vai se acostumar. Se você vê um vídeo que tá na internet onde a pessoa fala muito, muito diferente, tá, é um caso, mas quando você está no ambiente com as pessoas, você vai Sim, entendendo os portugueses, né? Mesma coisa se um português vem para o Brasil. No começo não entende nada, depois vai se sim. acostumando, digamos, né? Eu lembro algumas palavras também, mas de repente não são palavras do, de, do âmbito profissional, né? Mas tipo, por exemplo, quando eu fui primeira vez e falar, vamos tomar um pequeno almoço. Pequeno almoço, eu falei, Uhum. almoço essa hora, cara, 8 horas da manhã, não sei. É, Era o café da manhã, né? Ah, sim. cancelaram o comboio. Eu falei, o que que é o comboio, gente? O que é comboio? É. Né? Que é o Até hoje eu trem, me né? confundo.
Eu falo assim, É, e detalhe que o metrô é um metro para eles. Daí uhum, esse comboio, viatura, tem um outro que eu já me esqueci. Eu falava tem, assim, não tem. é o metro, é a outra opção que a gente pega. Daí eles falavam, o ônibus, e minto, eu falava em inglês, daí eles me ajudavam a entender. E assim É, dava certo também. aham. São coisas de idioma que a gente passa, mas o que tem que ficar claro para quem estiver ouvindo aqui é que isso é o divertido dos idiomas, né? Uhum. É, essas Sim. coisas acontecem, mas sempre que você aprender o idioma, digamos, a base do idioma, né? Ou seja, o instrumental completo, digamos, você consegue falar em qualquer lugar, digamos. Agora, depois você vai encontrar algumas diferenças, aí você aprende na hora. Não, não é uma coisa tão difícil. Digo porque eu sou argentino e às vezes também falam que o espanhol da Argentina é um pouquinho diferente, difícil, mas às vezes falam que o espanhol do Chile, às vezes falam do Colômbia. Sempre tem alguma coisa com os países que Uhum. são diferentes, tem coisas diferentes. Mas Uhum. todas as pessoas que aprenderam espanhol da Argentina, nenhuma delas tem dificuldade para falar em outros países. Ah, mas em um país falam assim, o outro falam de outra maneira. Sim, mas você entende, não tem problema não. Sim, são detalhes, né? São coisas que fazem parte da história dos idiomas, mas a base é a mesma coisa. Quando eu digo a base, quero dizer que todos aprendemos o mesmo idioma na escola. Todos, todos. Hoje em dia, todos aprendemos o mesmo espanhol. Não, não tem mais alguém que aprenda um espanhol diferente. Todos aprendemos a mesma coisa. Depois que culturalmente, no cotidiano, vai mudando algumas coisas. São coisas que não estão nos livros. Aí você aprende estando no país, estando com as pessoas, digamos. Sim? Sim. Bom, mas eu gostei, queria te contar essa parte da Irlanda que eu fui lá, né? Ah, que eu também já fui estudar um pouquinho na Irlanda, tá? Vamos lá, quero avançar um pouquinho aqui, que você falou que era profissional de recursos humanos e depois você também falou que é recrutadora, né? Especializada Uhum. hoje em dia. Então eu queria te perguntar o que faz, que faz uma estrategista, no teu caso que você também falou, né? Uma estrategista de carreiras globais ou de carreiras internacional, porque esse é um nome que eu escuto muito, mas eu gostaria de ouvir de você, para as pessoas entenderem, né? Com certeza vai ter aqui pessoas do âmbito profissional que vão assistir esse episódio. E o que faz uma estrategista de carreira global? É um nome que parece muito chique, mas ao mesmo tempo é um nome que dá um pouquinho de medo, assim como um estrategista de carreiras globais. Mas não sei, não é minha área, eu não sei. O que Boa. faz? Jonathan, é simples, igual você falou, a simplicidade é importante. Como eu te disse, eu não tinha cidadania europeia e eu consegui trabalhar em dois países europeus. E o meu trabalho como estrategista é realmente entender, dentro da sua carreira e os seus objetivos profissionais, Uhum, quais são as estratégias que vão te levar para aquele país. Então, por exemplo, um profissional da área de marketing, que não tem cidadania europeia, o sonho dele é se mudar para Espanha, Holanda ou hum, outros países. Qual é o caminho que ele precisa seguir? Quais são as estratégias? Então, eu ajudo o profissional a criar esse caminho, a entender. E o que eu sempre falo é simples, mas não é fácil. Porque hoje uhum, em dia não são todas as empresas que querem patrocinar o visto. Exige muito do candidato hum, também estar disposto a investir nesse sonho, né, de migrar para fora. Então, como estrategista, às vezes eu preciso sentar com um profissional, ouvir a história dele, entender, olha, qual é o seu conhecimento, aonde você quer, né? Se você está no ponto A e você quer ir no ponto B. Só que às vezes você não vai ser uma linha reta. Às vezes não, muitas vezes, né? Não é uma linha reta. Existem alguns caminhos que esse profissional precisa seguir. E muitas vezes é primeiro internacionalizar a carreira, tentar uma vaga contexto Latam, Estados Unidos, para o mercado entender que ele é capaz de trabalhar em outro idioma, com diferentes culturas.
Deu esse primeiro passo? Qual é o segundo passo para eu chegar no país que eu quero? Então, como estrategista, o meu trabalho é realmente ouvir a história da pessoa, entender aonde ela quer chegar e criar uma estratégia, um plano de ação que seja sustentável. Porque, sim, Uhum, tem alguns profissionais que se recolocam em 2 e 3 meses, mas isso é 30%. É muito uhum, comum que é um plano de médio a longo prazo, de 6 meses a um ano e meio. E para isso é necessário que tenha, assim, estratégia, mas que seja algo sustentável para a pessoa conseguir fazer com constância. Porque o que eu sempre falo, para você conseguir uma vaga fora, não é intensidade, é constância e você sempre fazer ajustes de rota quando necessário. E aí entra o meu trabalho também, porque depois que a pessoa começa a executar, é constante, ela começa a ter alguns resultados, mas é normal patinar, porque é diferente quando você busca vaga no Brasil e você busca vaga fora. Então entra o meu olhar aí, como quem já recrutou para diferentes países, entender aonde que está dando certo, né? Quais são as ações que estão dando mais resultado e incentivar a pessoa a continuar e deixar algumas para trás, ou até em questão de posicionamento mesmo. E posicionamento pode ser tanto o que ela está mostrando no perfil dela do LinkedIn, quanto no posicionamento nas entrevistas também. Então depende muito uhum, de cada caso. E como uhum. estrategista, é isso, é entender a fundo cada história, criar essas estratégias, plano de ação e, se for preciso, um ajuste de rota. Certo. Ou seja que você marca o caminho do profissional que quer trabalhar em outra empresa no estrangeiro, digamos, né? Você marca o caminho, digamos, né? Estou falando com as minhas palavras, né? Você marca o caminho, né? Eu posso dizer que eu sou um estrategista também de espanhol, né? Porque eu vou marcando o caminho dos alunos, digamos, né? Porque nas mentorias, geralmente os alunos não entram assim, compraram e entraram, né? Eles têm que passar por uma entrevista, porque exatamente eu preciso ouvir essa pessoa se eu consigo ajudar. Porque pode ter uma pessoa que fale, ah, eu quero aprender só gramática, mais nada. Não consigo, entendeu? Ah, eu quero aprender só. Eu quero fazer só conversação. Não consigo, não faço só conversação, mas sempre, né? Ah, mas eu quero daqui a um ano trabalhar com a Elisa, quero ser suporte da Elisa com um braço em espanhol. Ela faz com inglês e eu vou fazer uma parceria com a Elisa e eu vou fazer a parte em espanhol, sei lá, um exemplo, né? Então aí temos um objetivo, temos um destino, Bom, então aí marcamos o caminho, né? Digamos. exatamente. Então você é um estrategista, eu também, igual você. Viu? É um posicionamento. É um E algo que me posicionamento. chamou muita atenção, o Jonathan, que você falou, Sim. eu converso com eles antes para entender se o meu trabalho faz sentido. E para mim Uhum, isso é importante também. Eu sei que tem programas de mentoria em grupo sim. ou pacotes que fazem muito sentido. Só que para mim, como profissional, quando eu estava buscando a minha vaga, o one-on-one fez muita diferença. É o ajuste de rota também. Então, é isso que eu proponho, entender a carreira da pessoa e desenhar esse mapa para ela. Talvez alguns profissionais tenham trajetos parecidos, mas Uhum, existem questões, por exemplo, de síndrome do impostor, uhum, e questões de idioma, uhum, adaptação cultural, que é daquela pessoa. Então eu preciso ter esse olhar também e ouvir, né, da história uhum, dela e da experiência. uhum, exatamente. Para você saber se consegue ajudar e como também, né? Porque se você trabalha um a um, ou em grupo, às vezes também, não todos são ajudados da mesma maneira. Todos querem chegar no mesmo destino, né? Todos querem trabalhar fora, todos querem aprender um idioma novo. Tá, beleza, mas não todos vão fazer do mesmo jeito, Exatamente, né? exatamente. Alguns têm algumas dificuldades, outros têm algumas facilidades, e isso faz parte, e acho que isso é importante do seu trabalho. Eu posso falar que do meu também, né? Quando você está com a pessoa, digamos, né? Diferente de
eu te entrego uma formação, um curso, tudo bonitinho, é ótimo, mas você vai fazer sozinho, né? Você vai assistir a Uhum. sala. Ah, não, mas eu queria estar com você, eu queria estar com a Elisa. Beleza, então ali o processo é diferente, né? Você vai ter alguém que te conduz, que te marca o caminho, né? Como você faz. Então isso é importante, né? Conhecer as pessoas. E quando você conhece pessoas, você também como profissional aprende, né? Você aprende dessas pessoas Bom. para você poder ensinar para outras pessoas. Então é fantástico. Eu gosto muito de tudo. Estar com pessoas é muito interessante, né? Tanto no trabalho, como nesses podcasts aqui, que eu consigo aprender com Uhum. você, consigo escutar seu trabalho, né? Mas também os alunos, né? Porque os alunos não são só alunos, né? Tipo, ah, é meu aluno. Não, é uma pessoa, tem uma história, Uhum. tem um objetivo, tem uma dificuldade, tem coisas, é uma pessoa, né? Uhum. Eu concordo. E essa troca, Jonathan, é muito importante. Eu falo que, assim como você, eu aprendo muito com eles. E por mais que eu trabalhei, né, com recrutamento tech, eu já recrutei para outras áreas também. E hoje Uhum, eu oriento profissionais que buscam vagas corporativas. Saúde eu não domino, que é uhum, realmente um mercado diferente, digamos ok, assim. uhum. Mas ao longo desse um ano e meio, né, como consultora de carreira, eu já conversei com profissionais de engenharia automotiva, aprendizado, Learning Development, né, que são profissionais de RH voltada à parte de treinamentos, profissionais de tecnologia, supply chain, e entender um pouco de petróleo e gás, entender dessas áreas tão diferentes, né, é interessante para o nosso repertório também. É verdade, é verdade. O tempo passa e a gente vai aprendendo coisas. Eu aprendo muitas coisas com os alunos, né? Eu aprendo. Mas pelo menos para minha área, não pode se confundir, né? Eu aprendo muito porque a gente vai desenvolvendo, mas eu não sou o mesmo profissional que eles. Só dando um Uhum, exemplo aqui, tipo, ah, eu quero porque eu quero trabalhar com recursos humanos, certo? Perfeito. Mas eu não sou de recursos humanos. Você é recursos humanos. Você que vai ler artigos de recursos humanos. sim. Você que vai assistir coisas de recursos humanos. Você que vai buscar, sei lá, coisas que você gosta de recursos humanos, né? Isso também é importante, Uhum, né? Tipo, não eu sou o que vou te ajudar com o idioma, né? Eu ajudo você com o idioma, mas eu não sou de recursos uhum, humanos. Eu não sei tudo de recursos humanos. Aliás, eu vou aprender com você sobre recursos humanos e ao mesmo tempo eu vou te ensinar espanhol, né? Mas isso é importante sim. também, né? Porque às vezes, Elisa é mentora ou é consultora de carreira internacional e aí ela vai fazer tudo por mim. Não, Elisa não faz tudo Uhum. por você. Quem quer Não. encontrar um emprego, você. É você que vai ter que abrir a boca para fazer a entrevista, um exemplo. Exatamente. E é Tem algo que eu essas sempre coisas. falo, Jonathan, que o meu Uhum. trabalho é 30%, que eu É. faço sim essa tradução do currículo, LinkedIn para o mercado, Uhum. crio a estratégia, mas não adianta nada eu colocar uma roupagem bonita, criar a estratégia e a pessoa não aplicar. Ali ela não vai Exatamente. ter resultado. Então, é exatamente o Exatamente. que você falou. O nosso trabalho é uma parte, mas no mínimo 70% é com eles também. Sempre, sempre, sempre. Mas é interessante isso, as pessoas perceberem quando elas. É, porque eu acho que para mim é mais fácil enxergar isso porque eu ensino, mas ao mesmo tempo aprendo. Por exemplo, ensino espanhol, certo? Tá bem. Mas também eu aprendo outras coisas de outras áreas. Então aí eu entendo que esse 70% faz parte de mim, quando eu Oh, sou quem estou aprendendo. Então minha cabeça consegue enxergar isso. Então talvez tem pessoas que só estão aprendendo e não ensinam, porque tá bom, não são profissionais para ensinar. Então é difícil de repente 70%, mas a gente, o nosso trabalho é fazer entender que, tipo, cara, você tem que fazer isso, você tem que aplicar isso, você tem que fazer porque sim, isso dá certo, né? Aí para mim é mais sim. fácil de enxergar isso, né? Porque quando eu aprendo eu vejo, a Elisa já me falou o que tenho que fazer se eu quero trabalhar fora, mas se eu não faço, nada vai acontecer, né?
E é interessante também, Jonathan, quando você está no outro papel, eu falo que eu sou consultora, mas eu Uhum, tenho consultores em outras áreas, por exemplo, consultor financeiro para a área de empreendedorismo. uhum, E por eu estar nesse papel também, se eles me pedem para fazer algo e eu não faço, e eu não tenho o resultado que eu quero, eu sei que a responsabilidade é minha e não deles. Porque eles me deram um passo a passo. Se eu decidir adaptar do meu jeito ou não fazer determinada parte do plano que eles estabeleceram para mim, o uhum. resultado com certeza vai ser comprometido. Então eu gosto dessa visão de trabalhar como consultora e enxergar os dois lados, sabe? Concordo, concordo, é verdade. Enxergar os dois lados dá uma visão diferente das coisas, né? Eu consigo Sim. enxergar isso. Sim. Elisa, quero te fazer uma pergunta e quero que você me responda com total sinceridade. Pode ser? Sim, pode S- fazer. Você está entendendo tudo que eu estou falando? Sim, tanto que eu não pedi para você repetir nenhuma outra nenhuma palavra. Então, tá bem, tá bem. Fico feliz então de saber que você está entendendo. E te pergunto isso porque, claramente, eu sou estrangeiro, eu estou falando português aqui com você. E eu estou falando com total tranquilidade. Mesmo eu tenha errado alguma palavra, mesmo eu tenha um sotaque, mesmo, sei lá, qualquer coisa, eu estou falando aqui com você. E também te faço essa pergunta porque eu trabalho com idiomas. Uhum, E eu estou sempre falando espanhol e eu estou sempre ensinando espanhol. Então, nessa entrevista que eu faço com você, para as pessoas te conhecerem, para entender um pouquinho mais do seu trabalho, da sua história, da sua experiência com idiomas também, para que as pessoas também consigam ver, né? Vejam que eu, que ensina um idioma, também estou falando outro na prática sim. e que tudo está acontecendo. E quando eu digo para essas pessoas, você tem que falar. Você tem que falar com o que você sabe. Você tem que se jogar. Você tem que errar. Você tem que ter dúvidas. Você tem que ver a outra pessoa se tá te entendendo, né? Você tem que aprender com o que a outra pessoa está falando, né? E então, por isso que eu te perguntei, para saber se você está me entendendo e que estiver aí do outro lado, quero que tome esse meu exemplo, né? De, olha, se Jonathan está ali falando outro idioma com, sei lá, com esse sotaque, com o que você quiser, tudo bem, então eu também posso. E sim, você que está desse lado também pode. No meu caso, eu falo espanhol, mas pode ser inglês, português, francês, alemão, não interessa. Tem que falar, tem que falar, tá? Beleza. Elisa, vou fazer mais uma pergunta, mas antes quero saber se você sabe ou você sabia que eu escrevo cartas diárias em espanhol todos os dias? Não sabia e já quero saber qual é o canal sobre os temas que você costuma falar. Beleza. Há uma coisa que eu gosto muito, desde que eu estou afastado, digamos, das redes sociais, nada em contra com as redes sociais. São ótimas, divertidas, tudo bem, mas eu não uso de forma frequente, como, eu preciso ir lá eu faço tudo. Não. O que eu faço é escrever cartas diárias em espanhol todos os dias. É uma newsletter, um boletim, tá? Em Uhum, espanhol. Eu escrevo só em espanhol. E nessas cartas diárias, eu escrevo sempre sobre estratégias, ideias uhum, práticas, histórias, reflexões, tudo o que for necessário para a pessoa desenvolver melhor o espanhol. E não escrevo sobre regras gramaticais, não escrevo sobre, sei lá, eh, coisas que se encontram num curso, porque isso você já tem, você já pode achar num curso, em qualquer lugar. Eu escrevo tudo aquilo que você precisa realmente para desenvolver a fala, a comunicação, aquela coisa que não está escrita em livros, que somente alguém com experiência pode te falar. Tá bem? Então, quero deixar o convite para você, que não sabe, para quem está assistindo ali esse episódio também não sabe, que todos os dias eu escrevo uma carta diária em espanhol. Essa é a minha comunicação principal com todos, tá? Você pode ir lá no Instagram, LinkedIn, onde quiser, mas eu não estou sempre lá.
eu estou nas cartas, todos os dias, tá? É muito fácil, jonathansolis.com. Ou aqui embaixo desse vídeo vai aparecer ali. Você clica, em menos de 2 segundos, você cadastra seu e-mail e já vai receber as cartas diárias que eu escrevo todos os dias. Espero que você também, Lisa, esteja ali nas cartas, que eu vou escrever algumas coisas para você também e para todas as pessoas que te conheçam. Elas vão ler uma carta, né? Ah, escreveram uma carta para Elisa. Fui eu. Tá bem? Boa, irei com Tá? certeza, Jonathan. Beleza, então eu queria te perguntar isso, tá? Então você já tem um convite aí, as pessoas que estão assistindo também. Vamos continuar com nossa entrevista, já estamos chegando no final. Eu tenho uma dúvida aqui. Você marca o caminho das pessoas que querem trabalhar fora. Você faz o recrutamento. Nesse recrutamento, o que é avaliado? Se eu tenho algum aluno aqui meu que estuda comigo e trabalha em alguma empresa, quer ir morar lá fora, quer trabalhar, de repente quer trabalhar para uma empresa de fora, mas estando no Brasil. Ou talvez não, quer ir quer morar em outro país. O que é avaliado nesse recrutamento? Boa. Jonathan, eu já fiz o recrutamento, hoje eu não faço mais. Ah, ok, ok. Eu oriento os profissionais a como passarem por esse recrutamento, tá? Boa. O Aham. que que eu costumo falar? Que é muito uma Uhum. questão de posicionamento, não tem como você fugir. O LinkedIn hoje é a melhor plataforma para o recrutador te encontrar em qualquer lugar Uhum. do mundo. Se for uma analogia simples, o LinkedIn é o Google de candidatos para os recrutadores. Então, além de ir, por exemplo, para algum sistema de aplicação, esperar que o candidato se aplique àquela vaga. Muitas vagas, principalmente as vagas mais seniores, estratégicas, gerenciais, é o recrutador que vai atrás desse candidato. Então, a gente coloca algumas palavras-chave nesse Google, que é o LinkedIn, Uhum. para buscar esses profissionais. Por isso que é a importância de você ter uma boa título, né, no seu perfil, uma foto, porque as pessoas são muito visuais. É o básico bem feito. O recrutador, quando ele fazer a seleção de candidatos, ele vai ver o seu nome, o seu título profissional e a sua foto. Se não for uma foto que apareça bem o seu rosto, com um fundo claro, profissional, e for algo mais escuro, provavelmente ele vai para o próximo. Porque a seleção ainda é humana e pessoas se conectam com pessoas. Uhum. Então, o que eu sempre falo, começa pelo básico, começa com uma boa foto de perfil, com nome, sobrenome e um título. Teve esse básico bem feito. Daí você começa a contar a sua história no seu LinkedIn. E, Jonathan, as empresas no exterior, seja Estados Unidos ou Europa, eles têm muito uma pegada comercial nos processos seletivos. E o que eu quero dizer com isso? Eles querem entender o que que você agregou para as empresas que você trabalhou, que você consegue trazer para cá. Então é importante que o Uhum. profissional pense também, não só de colocar uma lista de atividades do que ele já executou, mas o que que ele já fez para a empresa. Por exemplo, você já treinou profissionais? Se sim, quantos profissionais você já teve a oportunidade de treinar? Ou você, partici- é, se for da área comercial, por exemplo, qual que é o seu budget, né, que você trabalha, qual que é a sua carteira de clientes, quantas são? São detalhes que enriquecem o seu posicionamento, né, no LinkedIn, que atrai um recrutador. Mas esse é o primeiro filtro. O segundo é a comunicação na entrevista. Algo que a gente falou lá atrás. Já Não saiu é, do LinkedIn, já foi para a entrevista, é isso. já foi para a entrevista. E Uhum. é aí que o processo começa de fato, né? É importante ter um currículo e um LinkedIn bem feito, sim, mas a entrevista é a oportunidade real. E daí, se você tiver uma comunicação clara, é 90% do processo.
igual um ponto importante. Quando eu consegui a minha primeira vaga na Irlanda, eu não tinha o inglês fluente, eu ainda estava com o inglês Uhum. B1, mas eu tinha Hum. prática. Eu passei na quinta entrevista. A primeira foi vergonhosa, mas ela foi importante. É, assim, Aham. hoje eu dou risada, mas foi vergonhosa. E ela foi importante para me ajudar a ganhar confiança, para me mostrar o que que era ter clareza e algumas palavras que eu precisava aprender também. E a prática é importante. Então, ô Jonathan, o que eu sempre falo. Tem entrevistas que você vai querer, tem entrevistas que vai ser para teste. E tá tudo bem, porque a, a prática faz parte do processo também. Mas Uhum. ok, eu quero passar na entrevista. O que que eu preciso ter? Primeiro, é esse posicionamento claro, não é um espanhol perfeito, não é um inglês. Se você não sabe uma palavra, se você precisar dar uma volta para conseguir chegar no ponto, o recrutador vai te admirar muito mais do que você pedir desculpa ou se Uhum. você travar, por exemplo, porque ele vai perceber que você tem esse jogo de cintura e que você tenta explicar de diferentes formas. Outra coisa que é muito importante é a questão realmente cultural. Brasileiro, a gente é muito caloroso, amigável. É, Você sabe disso. eu sei, É sei, sei. importante entender, por exemplo, que um americano vai ser muito mais direto e assertivo, um português da mesma forma. Então, você fazer essa técnica de rapport na entrevista, se a pessoa está um pouco mais assertiva, você também, e principalmente, que é algo muito comum, o recrutador, ele tá sério, não tá dando um sorriso. É muito comum dos brasileiros ou até culturas latinas ficarem nervosos e achar que a pessoa não tá gostando. Mas existe o Aham. contexto cultural. Americanos, alemães, eles são muito mais Aham. sérios no contexto profissional. Então, numa Uhum. entrevista, ele não vai rir, ele vai ser muito mais assertivo. Você entender que existe essa questão do idioma, mas que existe esse Uhum. contexto cultural também, vai te ajudar a não se preocupar tanto com o seu comportamento e a reação da pessoa e fazer o seu melhor. E mais um ponto, Uhum. Jonathan, só para reforçar, é prática. Sim. Não Ah, espera sim. que você vai ser bom na primeira entrevista. Vai Uhum. ser da terceira para frente. E tá tudo Aham. certo. Tá? Aham. Aham. E as entrevistas eu acho que também, em geral, digo, né? Elas seguem, né? Acompanham não sei se um script, mas uma modalidade, um formato. Não é que seja a mesma pergunta, mas geralmente você que é recursos humanos, você entende, né? Que é tipo, a gente não inventa perguntas para todos, mas segue mais ou menos o mesmo formato, né? Por exemplo, a gente vai começar com três perguntas um pouquinho mais gerais, né? Tipo, para saber um pouquinho geral. Próximas três sempre são mais específicas. Tem mais outras duas para você duvidar na resposta, você pensar mais um pouquinho. E tem a última que é para você responder rápido, sei lá, né? Tem essas coisas também, né? Tem, Jonathan, sempre. O recrutador sempre vai começar com aquela pergunta: me fale um pouco sobre você. E Uhum, contexto internacional, Jonathan. Ele nunca vai querer saber a sua nacionalidade, a sua idade, se você é casado, se você tem filho. Ele quer saber realmente quem é você como profissional. A maior parte uhum, das entrevistas vai começar com essa pergunta. E foi engraçado que você falou assim: olha, vai ter aquelas perguntas que vão te fazer pensar um pouquinho mais. O uhum, que que são essas perguntas? São perguntas de objeção, que são o que o uhum, recrutador viu no seu currículo e fala assim: olha, isso aqui pode ser um gap dele, ou algo que ele não vivenciou ainda, por exemplo, trabalhar num contexto 100% internacional. Para o uhum, recrutador, isso não é tão relevante, porque ele viu no seu currículo e quis te chamar para entrevista mesmo assim, mas ele vai te perguntar como se fosse uma pegadinha, para entender se você vai ficar nervoso, se você vai gaguejar. É muito mais aham, para entender soft skills do que realmente avaliar a sua conversa. É para entender, ele sabe lidar sob pressão? E são essas perguntas que pegam. E você só entendi. começa a entender essas pegadinhas, a responder melhor as perguntas, se você começa a fazer. Então Uhum, não tem entendi. como fugir.
Entrevista realmente é prática. Aham, aham. É, imagino que deve ser prática, porque como eu te falei, quando eu escuto alguns alunos que comentam, né, que participei de uma entrevista, eu fui numa entrevista, então, né, me perguntou quase a mesma coisa que a outra lá. Tive uma que me perguntou sobre tal coisa, e aí fiquei. Tô falando porque às vezes fazem em português, em inglês, ou às vezes fazem em espanhol, né? E aí, quando fazem em espanhol, eu consigo saber mais, né? De como foi a entrevista, que perguntaram, essas coisas. E aí eu percebo esse formato que se repete, digamos, né? E que acho que faz Boa. sentido, com certeza, Hum. né? Jonathan, um fato curioso também. O recrutador, a gente faz entrevista por teste também. Porque Hum, quando a gente está entrando num nicho diferente, numa empresa nova, nós precisamos fazer algumas entrevistas para pegar os moldes daquela empresa ou daquele nicho. Por exemplo, eu recrutei muito tempo vagas administrativas, comerciais. Quando eu fui para recrutamento de tecnologia, as minhas primeiras entrevistas foram com profissionais mais juniores de vagas que podiam existir ou não, mas era porque eu precisava aprender a recrutar aquele tipo de profissional. claro. Então, se o candidato tiver essa cabeça que, poxa, o recrutador faz entrevista por teste, por que que eu não posso fazer também? Nem todas as Uhum, entrevistas você precisa aceitar a vaga, claro. mas Uhum. você praticar é o que faz toda a diferença. Como sempre, a prática faz a diferença, né? Como sempre, como Exato. sempre. Último ponto e já terminamos para que não fique muito longo esse episódio. Se o perfil foi feito com IA, inteligência artificial, o que acontece? Tem alguém que já passou mesmo assim ou não? Já rapidamente identificado e tipo, esquece, não, não serve. Boa. Que Jonathan, depende. hoje tem muito, né? IA, né? Então por isso. Sim. Jonathan, um exemplo que eu sempre uso com os meus mentorados, né, com os meus clientes que usam inteligência artificial para construir currículo, LinkedIn. Hoje eu trabalho na área de RH. E se eu conversar com uma inteligência artificial sobre o processo de recrutamento e seleção, como construir um currículo, eu vou saber aonde ela está errando, porque eu tenho esse repertório de mais de 10 anos de experiência. Só que Uhum, se eu conversar com o IA sobre investimentos, por exemplo, e falar, olha, aonde eu invisto meu dinheiro na bolsa de valores, sendo que a minha renda é X e eu gostaria de me aposentar em tantos anos. Ela pode até me falar as ações que eu posso investir, quanto que eu teria que reservar por mês, só que ela pode me oferecer ações que não façam sentido, ou de empresas uhum, não tão confiáveis. E eu vou uhum, aceitar porque eu não tenho conhecimento técnico e nem repertório para isso. uhum. Então, currículo com IA pode funcionar? Pode, dá até algum resultado. Só que você vai utilizar com o seu repertório como candidato, não como recrutador. Então, isso acaba penando porque a pessoa fica criando vários currículos, se candidata para várias vagas e tem pouco resultado, porque ela não pensou Uhum, como recrutador, ela pensou como um profissional de tecnologia, um profissional da área comercial. E um ponto importante que acaba sendo um um tabu do mercado, que as pessoas falam assim, esses sistemas de ATS, de aplicar, eles descartam o currículo se não tiver várias palavras-chave. E não é. Esses sistemas, como a Gup aqui no Brasil, o Greenhouse fora, ou outros sistemas de aplicação, eles categorizam, eles uhum, colocam em fileiras quais currículos fazem mais uhum. sentido, quais não. Só que, seja o hire manager ou recrutador, a gente pode utilizar esses filtros para categorizar os currículos, ou a gente pode limpar os filtros, porque a gente quer ver no olho a olho. E isso é Entendi, mais comum do que muita gente pensa. E não adianta entendi. nada, ok? Eu crio um currículo recheado de palavras-chave, mas se não for um currículo que mostre o que você agregou para a empresa, o que que é o Jonathan como profissional, dificilmente vai converter para uma entrevista. Então, Uhum, algo que eu falo para a maior parte das pessoas, você não precisa criar vários currículos, um para cada vaga.
Você vai ter um Uhum. currículo que fala sobre quem você é, o impacto que você trouxe para as empresas e qual que é seu diferencial, e você vai utilizar eles para as empresas. Se Uhum. tiver uma vaga, que é a vaga dos seus sonhos, você pode fazer uma personalização ou outra. Ao contrário, vai ser o mesmo currículo para as mesmas vagas. E foi o que eu fiz, né? Como quando eu estava na Europa e eu participei, eu parei de contar quantas entrevistas eu fiz como candidata depois da 30ª, porque eu cansei de cantar. E também pelo meu olhar como recrutadora, eu já trabalhei facilmente com mais de 10 sistemas de aplicação e eu sei que eles Uhum. não ficam pegando a quantidade de palavras-chave, mas sim que são Uhum. os filtros que eu coloco ali. E os filtros é muito mais sobre ter aquela skill que o recrutador vai buscar e não várias repetições que a IA vai sugerir que você faça. Uhum. 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 É porque são coisas que se dizem, né? Mas nunca ninguém sabe se é verdade ou não, né? Ah, tem que botar palavras-chave, não coloca nada, escreve assim, bota IA, né? Mas que bom que a gente tem você para esclarecer essas coisas, porque quem está assistindo esse episódio aqui, aí já sabe como que funciona esse posicionamento, né? Ou essa se candidatar, né, para essa posição, né, no LinkedIn. Mas o tema de IA, né, de perfil LinkedIn com IA é polêmico, dá para conversar bastante, né, porque cada vez Sim. tem mais do assunto. Mas tudo bem. As pessoas que queiram saber mais sobre a sua consultoria, sobre carreira internacional ou sobre tudo que estiver relacionado ao assunto, eu quero que essas pessoas continuem falando com você, porque a gente vai terminar por aqui. A gente já falou bastante sobre idiomas, a gente já falou bastante sobre seu trabalho. Eu já falei muito português, você já falou muito português. E eu gostaria que você pudesse falar para as pessoas onde elas te encontram, se alguém quiser fazer uma pergunta, contratar seus serviços, te conhecer mais, conversar, enfim, onde ou como. Jonathan, LinkedIn. Eu falo que hoje o LinkedIn é a melhor plataforma para posicionamento profissional. E é lá que faz Uhum, sentido estar muitos profissionais. Então, quem quiser entender um pouco melhor como funciona o meu trabalho, Elisa Timóteo no LinkedIn. Simples e fácil e simples, digamos assim. E um ponto importante, no LinkedIn eu também trago muito conteúdo voltado a carreira internacional, a posicionamento. Então, eu já tenho feedbacks, né, de alguns clientes e até profissionais que me acompanham, uhum, aplicam o que fazem alguns casos, né, por conta própria e já começam a ter alguns resultados. Então, uhum. recomendo que acesse o LinkedIn, procure o meu perfil por lá e comece a consumir o conteúdo. Se fizer sentido, marca uma conversa que eu sempre vou ter esse primeiro momento antes de oferecer, né, qualquer tipo de serviço ou consultoria. Muito bem. Eu vou colocar também o link da Elisa aqui na tela para quem é rápido, assim, fala, ah, não vou esperar o link nenhum, vou escrever rápido aqui no navegador, pum, escreve ali. E quem não quer escrever, tudo bem, na descrição do vídeo vai aparecer o link, você só clica, aperta com o dedo, com o mouse, onde você estiver, e você pode ver o link da Elisa, que foi onde eu a encontrei, né? E onde eu fiz o convite para ela participar dessa edição do podcast de hoje. Elisa, eu te agradeço muito essa participação. Espero que você tenha gostado de participar desse podcast hoje, nessa edição especial em português, para falar um pouquinho do seu trabalho, da sua experiência, do que você faz, do como funcionam um pouquinho os idiomas nesse ambiente profissional. Obrigado por participar. Bom, deixo as últimas palavras com você e a gente fecha aqui. Bom, Jonathan, obrigada pelo convite e também, né, por contar um pouco melhor a minha história. Espero que inspire alguns profissionais, porque, como eu te falei, eu não tenho cidadania europeia e eu consegui Uhum, trabalhar em países diferentes. E se a pessoa tem essa vontade, que ela comece também a entender quais caminhos, né, são necessários. E se uhum. precisar, conte tanto comigo ou com o seu trabalho também.
para aprender, né, inglês, espanhol principalmente, né, porque tem muita vaga, principalmente contexto Latam, que o espanhol não é diferencial, é pré-requisito, né? Uhum, exatamente, exatamente. Não, o espanhol está cada vez mais presente também, além do inglês também o espanhol, tá? Mas muito obrigado, Elisa, por suas palavras. Muito obrigado, pessoal, que assistiu esse podcast. E só para terminar bem rápido, quem você gostaria que eu convide para o próximo podcast? Tem alguém que você gostaria que eu convide, seja algum outro profissional que fale espanhol, que fale português, que seja de outra área, que seja interessante? Tem alguém que você gostaria? Jonathan, gostaria de algumas pessoas, sim. Por exemplo, o Nicholas Stark. Não sei se você Boa, acompanha ele no LinkedIn ou não. Ele também boa, ensina idiomas, mas é mais focado boa, em inglês boa, para vou falar. profissionais de tecnologia. Ele foi Uhum. o meu mentor quando Nicolas eu Gestão. quis trazer, Uhum. né, um pouco mais de profissionalismo para o meu inglês. E curiosamente, ele fala 7 idiomas. Ele Ui, está já no topo. tá, agora vai Então, ser acho que bom, então. Vai vai ser ser uma bom. conversa muito boa entre vocês dois. Tá, anotei. Nicholas Stark, né? Isso. Nicholas Stark. Então tá bom, anotei aqui. Eu gosto de perguntar sempre para terminar quem poderia ser o próximo convidado. Quem sabe um dia eu possa fazer essas charlas com essas pessoas que vocês estão sugerindo. Obrigado, Elisa. Obrigado às pessoas que assistiram ali. A gente se vê na próxima edição deste podcast Charla Aberta. Tchau.